Oi, pessoal, boa noite. Estou fazendo a minha primeira live aqui no Instagram. Já participei de uma, mas é a primeira que eu, estou fazendo. E tô aqui para, deixa eu chamar aqui a Jenny, ela já entrou aqui. Conversa, ó, aprendendo a mexer aqui. E a gente vai conversar um pouquinho, pessoal. Tô vendo aqui, ó, o Will. Jenny, me Tudo bom? ouve? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Boa noite, meu povo. Ah, boa noite! E aí, eu tô vendo o pessoal entrar aqui, seja todo mundo muito bem-vindo. E nós vamos conversar um pouquinho agora aqui, né, com a Jenny Mel, que ela é treinadora comportamental, tá? E o nosso tema da live de hoje é o que aprender com o coronavírus. Tá? O mundo inteiro está passando por essa pandemia, mas tem pessoas que não contraíram o vírus ainda. Então, são duas situações. Quem está passando pela pandemia que não, foi infectado ainda e quem já foi infectado. Então, qual é o olhar que nós estamos tendo para essa pandemia enquanto ser humano, né? Então, a Jenny, que é treinadora comportamental, lida, diariamente na sua profissão em ajudar pessoas. E você passou por essa situação, né, Jenny? Você testou positivo para a Covid. Não só testei positivo, como eu tive a situação mais grave do Covid-19. Então, Conta pra gente. no meu caso, eu praticamente assim não cheguei a ir aos tubos, a ser entubada, mas foi bem sério. Faltou muito pouco para chegar lá. A situação transcorreu de forma bem aleatória e bem diferente do que estava sendo noticiado. Geralmente, lá no iniciozinho, eles diziam é febre, mal-estar, febre alta, dor de garganta. E o que eu senti, primeiro que eu não tive febre. Hum. Depois que eu tive uma dor de garganta, mais uma dor de garganta, a garganta um pouco arranhando, como se eu tivesse falado muito durante o dia. Aquele incômodo, mas nada que causasse espanto. Uhum. E eu comecei a ficar um pouco pior, Preocupado. Ah, um pouco preocupada e comecei a ficar pior. Então, assim, gente, eu não tô conseguindo respirar. Peraí, eu estou ficando muito cansada. E no momento que eu comecei a ficar cansada, o meu marido, que ele é, ele tem pânico de doença, ele é bem medroso, ele disse: "Eu vou te levar no hospital". E eu ainda falei: "Não, é nada, não precisa, o hospital deve estar lotado, não quero". Ele disse: "Não, eu vou levar você no hospital". E foi muito bom, porque chegando ao hospital, eu já estava com um quadro de pneumonia. Então, nossa, comecei a sentir. Em um dia que eu comecei a ficar mal, eu já estava com o agravante da pneumonia. caramba. E aí, como é que foi esse cenário aí de hospital? E agora a gente falando do ser humano, né? Da Jenny, porque você escreveu no seu Instagram, né, há uns 2 dias atrás, o seu, vamos dizer assim, o seu depoimento sobre Sim. como passar por isso, né? Então, uma vez estando lá no hospital, como você mesmo colocou ali, aí você tá no soro, né? Graças a Deus não precisou entubar, mas você está vendo pessoas do seu lado passando por situações às vezes mais complicadas, alguns mais leves. O que que a sua mente começou a produzir ali? Porque por mais que a gente se prepare para um monte de coisa, quando a gente realmente está na situação, a gente fica, opa, e agora, né? Eu comecei a rir porque a primeira sensação é: eu estou no controle. A gente Deus, sempre acha que está, né? mas eu estou no controle. Quem manda aqui sou eu. E por algum momento você descobre que você não tem controle de nada.
E é muito difícil, como ser humano, e daí não falo só de mim, mas eu falo praticamente 99,9% da população humana, nós temos esse grande defeito. Precisamos estar no controle de tudo. A gente sempre quer estar, né? Exatamente, só que não estamos. E naquele momento, quando você está ali extremamente debilitado, assustado, com muito medo, você literalmente tem que pedir a Deus, diz, Deus, cuida de mim. E aqueles profissionais, aquela equipe de profissionais diz assim, Deus, abençoa a mão deste povo, porque são eles que vão cuidar de mim. Sim, sim. E daí você lembra de orar por aqueles profissionais que estão lá te ajudando, que antes, até então, muitos estavam lá reclamando, porque pela demora de atendimento, ou pela superlotação. Porque não é só o SUS que está lotado, hospitais particulares também. Sim, sim, tá tudo lotado. E quando você chega no hospital, literalmente, se você não tiver na época, lá atrás, né, que já faz mais de 15 dias, então não tinha a obrigatoriedade do uso das máscaras ainda. Então, no momento que eu cheguei, que eles perceberam que o quadro era grave, imediatamente eles pediram para eu colocar uma máscara. Eu já tinha na minha bolsa, então usei a minha, mas se eu não tivesse, provavelmente iriam providenciar. Automaticamente eu já fui isolada de todos. Existem alas separadas. Sim. Então você fica isolado e inacessível. Por que inacessível? Porque você não pode entrar em contato com ninguém. Sim, para não transmitir, né? Exatamente. E outra, a autorresponsabilidade também. Porque Sim. não é somente a minha vida, mas é a vida daqueles que eu posso afetar. Claro. Porque involuntariamente eu poderia transmitir o Covid. Sim. E aí, nessa hora, passa tudo, né? Você é casada, você tem filho, a sua família mesmo, né? Pai, mamãe e tal, não mora aqui em Maceió só você, seu marido e seu filho. E aí você fica naquela coisa. E agora, né? O que fazer? Como proceder? E aí o legal da gente comentar isso aqui, Jenny, é porque tem pessoas nos assistindo e que a gente espera que nenhuma delas passe por isso, mas em algum momento da nossa vida nós vamos passar por situações limite, né? Por situações que a gente acha que acabou. Desse hospital eu não saio, dessa batida de carro aqui eu não sei nem se entro na ambulância. E a gente não está preparado, né? A nossa mente, eu acho que dá um 360 e você fica, meu Deus, né? No seu caso, meu filho, meu marido, como é que fica? E aquilo que eu não fiz, aquilo que eu queria ter feito. E aí vale a gente ressaltar aquilo que a gente, na maioria das vezes, só tem na teoria. Que a única certeza que a gente tem é hoje, é o agora. É o hoje e que nós vamos ir embora um momento. Sim. A morte está para todo mundo, né? Quando geralmente nós oramos, nós pedimos a Deus as nossas vontades e a maioria das pessoas de bem pedem para ser luz para os outros. Sim. Daí eu pergunto, aonde devemos ser luz? Na escuridão, né? Na escuridão. É a segunda vez que eu passo por esse momento, não é o primeiro. Eu sou muito bem resolvida com o assunto morte, não tenho medo da morte. Já tive câncer alguns anos atrás, então naquele momento eu também pensei, meu filho era bem menor ainda, eu também estava longe da minha família. Só que nesse momento, a primeira coisa que me veio na minha mente foi a seguinte pauta. Eu vivo falando e vivo ensinando as pessoas que devemos ter um propósito de vida. E que esse propósito não é só fazer filhos, criar filhos, colocá-los ao mundo. Não. É algo que você vai deixar para a humanidade. Sim. Para além dos seus.
O que vão falar de você, né? Qual vai ser o legado que você deixou, né? E Depois da sua partida, né? aquele momento quando estiver lá no seu velório, né? Sim, Quem foi Áurea Dantas? Quem foi Diane é Mel? Só que verdade. nosso legado foi aí que veio, né, o nosso Senhor e falou comigo. O nosso legado começa com os nossos, dentro da nossa casa, É a dentro do nossa nosso... família, é o nosso lar, né, Jenny? Exatamente. E daí eu fiz a seguinte pergunta: se eu for para os tubos, será que eu preparei o meu filho o suficiente para ele viver sem uma mãe? Sim. Porque criamos os filhos para nós, achando que somos eternos, defendendo eles de todas as formas possíveis e impossíveis. E é legal você falar isso, porque, por exemplo, hoje eu tenho 41 anos, né? Em julho agora eu já faço 42. E a minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. E hoje eu tenho uma filha que agora, segunda-feira, vai completar 21 anos. E ela, a maioria das pessoas que me seguem aqui, que são meus amigos, enfim, sabem que a Lana tem uma síndrome, né? Então a Lana é especial. E como eu fiquei sem a minha mãe muito cedo, eu sempre criei a Lana e fui criticada algumas vezes por algumas pessoas por criar a Lana, entre aspas, solta, sabe? Para o mundo, assim, claro que ela tem os limites dela. Deixa Oi? eu lhe dizer, você criou a sua filha para ser independente dentro do possível, não solta. Você é uma mãe super responsável. Então assim, e aí assim, quando eu saio, que eu fui ensinando a ela a ficar sozinha em casa, no que pode mexer, no que não pode e tal. E quando eu li o que você escreveu, né, me tocou muito, porque nas minhas orações diárias, né, eu sempre falo assim para Deus, como a gente falou assim, eu não tenho medo de muita coisa nessa vida, não, sabe? Mas eu me preocupo, né? Na minha partida, né? Como é que fica, né? Só que aí a gente tem que lembrar que para quem tem fé em Deus, Deus vai cuidar de tudo, porque Ele só vai nos levar, né? Quando quem for ficar tiver um suporte para ficar. Exatamente. E daí, eu até peguei aqui alguns versículos, né? Por Sim, exemplo, cozinhos. Lance sua ansiedade e medos diante do Senhor. Lembre-se que Jesus disse que nenhum de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida. Mateus 6. E é verdade. sim. Deus está no controle de tudo. O seu filho, assim, a sua filha, a Lana, ela faz aniversário agora segunda-feira, dia 1º, assim como o meu filho também, né? Eles fazem juntos, é verdade. Gustavinho também faz aniversário também dia 1º, só que ele vai a sua fará 21 e Gustavinho fará 15. Mais ou menos a mesma época que você perdeu também sua mãe. Sim, sim. Então, nesse momento, eu pensei a importância, porque se nós formos analisar a nível psicológico, as mulheres ela têm uma maturação psicológica bem superior ao homem, é um pouco mais precoce. Sim. O homem ele tem essa maturação um pouco mais tardia. Então, uma menina de 15 é diferente de um menino de 15. Sim. Então, naquele momento, eu pensei, meu Deus, talvez eu esteja sendo egoísta, Senhor. Egoísta porque eu estou olhando apenas para o meu ego, para o que eu quero. Mas será que eu estou preparando o meu filho para viver só, suprir-se, bastar-se, independente de mim? E principalmente, Jenny, e até você que é, né, treinadora comportamental, e quando a gente pensa, será que ele vai ficar bem e tal? Às vezes a gente até pensa no material, né, no como vai se virar na escola, né? Mas o emocional,
né? Foi, O quanto é importante esse emocional aí estar preparado, né? eu nem me preocupei muito com o material, no caso, mas, e sim, justamente nesta questão, o emocional. Porque sabemos que a maioria das pessoas carregam traumas gigantescos. E justamente pela falta de um ente querido, ou pela falta em vida, ou Sim, em morte. sim. Então, nesse momento, eu fiquei desesperada. E eu comecei a conversar com Deus. Eu comecei a dialogar com Ele. E disse: Senhor, eu sou tua serva. Você sabe que tudo que eu faço por você. Porque quando eu digo que eu trabalho, e é de fato, eu não trabalho, o dinheiro é fundamental, sim, para todos nós, né? Nós precisamos pagar nossas contas, mas o propósito do meu trabalho vai muito além disso. Sim. Eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho para honrar a Deus e trabalho para que eu possa ver nos olhos das pessoas que treinam comigo que elas estejam bem, aquele brilho no olhar com que diz eu estou satisfeito, eu consigo bastar-me. Sim, Porque a sim. maioria das pessoas acham que não conseguem dar conta de si próprias. E que precisa de alguém, né? Exato. Desesperadamente precisa de alguém, precisa ter alguém, né? Na verdade, a gente se baixa. É bom ter alguém, família é projeto de Deus, mas você tem que estar preparado até para ter uma família, você tem que estar preparado até para se relacionar com outra pessoa. O ser humano, ele não foi feito para viver só. Só que tem diferença entre você querer uma família ou querer um parceiro, uma amizade para suprir o que te falta. Sim. Ou para somar junto. Sim. Então, tem diferença. E eu faço isso com as pessoas, é o legado que eu quero deixar para o mundo, é o dom que o Senhor me deu. E que Mas dom, hein? nesse momento, o meu trabalho, a minha fé, a minha força, Deus colocou em prova naquele momento dentro da Santa Casa. E aí, como foi que você virou essa chavinha, Jen? Lá, quando você estava lá, ou foi depois que a chavinha foi virada? Salmo 37, um Vamos trecho. lá pro Salmo. Confie e descanse em Deus. Isso! Muito Porque bom. se for para ir, é porque ele já preparou o amparo e o meu filho vai estar pronto. É isso aí. E naquele momento, como eu te disse, graças a Deus, Deus deu um presente para mim, que foi esse talento na minha profissão. E graças a esse talento, boas pessoas que passaram pelo meu treinamento entraram em contato, souberam que eu estava dentro do hospital e moveram o Maceió todo. Né? Foi uma equipe médica externa e interna preparando protocolos de medicamento, de ações que pudessem... Opa, caiu aqui, perdão. Que pudessem fazer com que eu melhorasse imediatamente. Mas é assim que Deus faz, né? Como você falou. Quando a gente se permite ser os seres humanos que Deus nos criou para sermos, né? Como a gente falou aqui, luz, plantar coisas boas, com certeza a gente vai colher coisas boas, né? A Bíblia, que é a palavra de Deus, ela não mente. Tudo que está ali se cumpre, né? Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, que é o tempo perfeito. Então, os anjos vão vindo. Os anjos vão chegando, né? E aí você fica, meu Deus, porque as pessoas, elas são gratas, né? Uma coisa que eu sempre falei assim é que a gente nunca deve perder a oportunidade de poder ajudar alguém, né? Só que quando a gente fala ajudar, às vezes as pessoas acham que você vai ajudar de forma financeira, que você vai ajudar. Isso também é ajuda, dar alguma coisa é ajuda, mas ouvir alguém é uma ajuda incrível. E nesse momento, principalmente, que as pessoas estão precisando falar. Falar, 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 falar.
sabe? Então, assim, essa madrugada eu fui dormir, já era dia amanhecendo, porque uma amigona minha, 1 hora da manhã, começou a conversar comigo, a gente foi até às 3h40, tá passando por alguns problemas de saúde na família dela, com relação à Covid, e a gente chorou junto, a gente orou juntas, porque se não for para ser assim, sinceramente, não adianta estar aqui. Exato. A melhor ajuda hoje, em épocas de pandemia, é que você empreste seus ouvidos sem julgamento. Sim. Com amorosidade. Sim, sim. E às vezes, até na outra live que eu participei, que eu falei sobre fé, o Leonardo, ele falou assim, Áurea, mas é uma fé não é nada assim, de fanatismo. A gente diz que vai dar certo, mas é acreditando mesmo que vai dar certo. Eu falei assim, sim, né? Porque a fé é isso, né? A fé, se você for buscar o que é fé, a fé é a certeza daquilo que você espera, mas que você não vê, né? Você não está vendo a fé, você não está vendo aquilo que você quer, você move a sua fé e você aumenta ela a cada dia, né? Como é que você pode ter fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E tanto falar para o outro como para si mesmo, que eu acho que foi o que você disse que fez quando você estava lá na Santa Casa, né? Você Sim. lembrava das promessas de Deus né? Porque eu, como analista, não tenho como fazer uma autoanálise naquele momento. Seria impossível, até porque eu buscava algum controle. Algum controle eu precisava ter naquele momento. Eu disse, nem que seja o mental. Sim. Mas eu preciso ter esse controle. Uhum. Né? E uma coisa que eu gostaria de falar e acrescentar de Deus, eu não sou nada nem ninguém, não tenho profundos conhecimentos. Muito pelo contrário, eu costumo dizer que eu preciso trabalhar mais a minha espiritualidade, porque eu sou muito técnica, eu sou muito mental. Mas nós, como seres humanos, nós somos duais. Né? Nós somos luz, nós queremos ser bondosos, mas nós também somos trevas. Sim. Porque, às vezes, por amor, somos egoístas e acabamos prejudicando outras pessoas, às vezes mesmo sem querer. Sim. A questão é, Deus, ele não é dual. Ele é só bondade. Né? Ele é somente luz. Então, nós precisamos trabalhar essa dualidade. É por isso que estamos aqui. E qual a dica... Ai, desculpa. Qual a dica que você dá para as pessoas que estão assistindo a gente? Como trabalhar essa dualidade? Praticando a humanidade. A humanidade, quando eu falo de humanidade, eu falo trabalhe em si o julgamento. Ou o não julgamento. A maioria de nós não escuta. A maioria de nós, quando alguém se aproxima, a gente já quer responder. Ou, sinceramente, às vezes nem responder o que o outro está falando porque não escuta, porque ele quer falar. Temos a necessidade de nos expressar, mas esquecemos que para falar, antes precisamos ouvir. Lá no Sul, a gente tem, não sei se aqui tem esse ditado, mas falava-se muito que quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E é literalmente isso. Precisamos aprender a dialogar de fato. A conter o nosso julgamento. E sermos principalmente mais humanos, mais bondosos com o outro. Admitir que somos falhos, né? E através dessa falha a gente pode se aperfeiçoar, se ajudar e ajudar o outro, né? Exatamente. Eu tive uma situação terrível. Como eu disse, eu moro aqui sozinha. A minha família é toda da região sul. Eu escolhi Maceió porque desde o dia que eu coloquei os meus pés aqui, que foi em 2007, eu disse assim, Maceió é tudo para mim. Eu me encantei por essa cidade, eu me encantei por este povo. Esse povo é muito acolhedor, é amoroso, é gentil. E eu disse, gente, é aqui que eu quero viver. Eu poderia ter escolhido qualquer parte do Brasil, porque já morei praticamente em todas as regiões. Uhum. Mas quis estar aqui.
eu luto todos os dias para estar aqui, porque eu acho que Maceió vale a pena, apesar de todos os problemas que Maceió tem. O povo de Alagoas é um povo que precisa trabalhar a sua estima, a sua autoestima, porque é um povo que é extremamente inteligente, culto, criativo, mas não consegue ver o seu próprio valor. É um povo que não enxerga o valor que ele tem agregado em si. E é lindo, assim, é luz que eu vejo dentro desse povo. Só que eu estou aqui, infelizmente, como disse, eu, meu marido e meu filho. Chegou um momento que, quando eu voltei para casa, eu fiquei em isolamento, eu fiquei dentro do quarto, né? Usava meu banheiro do quarto, tudo, eu só recebia comida. Passou uma semana toda, eu só, né, sem sair, sem nada. E o meu marido me acordou de 7 horas da manhã, diz assim, amor, pelo amor de Deus, acorda. Eu assim, o que foi? Diz, eu vou morrer. O meu marido disse assim, eu vou morrer. Eu não tô conseguindo respirar, eu vou morrer. Eu assim, mas o que foi? Tá sentindo? Você tá com febre? Daí eu peguei o termômetro, fui, coloquei máscara, coloquei luva e fui, né, verificar batimento cardíaco, que a gente tem tudo aqui, porque ele é um pouquinho neurótico. E o que aconteceu? Não teve outro jeito. Ele estava tendo uma crise de pânico severa. E eu não conseguia conter. Eu tentei promover técnica, tudo que eu sabia, mas aquela história, o santo de casa não faz milagre. Apesar de ser terapeuta, eu não consegui, porque ele estava totalmente mergulhado dentro das próprias emoções e eu não conseguia retirar ele. Então, o que eu tive que fazer? Coloquei luvas, coloquei máscara, e disse, vamos para a Santa Casa. Eu disse, eu não posso entrar devido à autorresponsabilidade. Não toquei no elevador, ele entrou, ele saiu. Entrei dentro do carro, deixei ele na porta da Santa Casa. Quando eu entrei dentro do carro, alguém tentou se aproximar, que eu não sei, foi algum vizinho aqui. Algum vizinho tentou entrar em contato e na hora, eu preocupada, nervosa, ia tirar o carro da garagem. A vizinha, tome cuidado, que parece que em um andar tal já tem alguém. Deus, não chegue perto, pelo amor de Deus. Eu também não. Foi a minha única reação. Não chegue perto, não chegue. Uhum. Quando eu voltei, foi uma situação terrível. Eu comecei a receber ligações, interfones, me questionando sobre tudo e fazendo ameaças. Nossa, nossa. A gente tem divulgado muito nas redes sociais. O preconceito. E daí tu vai dizer assim, Jane, mas são pessoas ignorantes, que não têm conhecimento técnico. Não, são pessoas graduadas, que têm um certo nível intelectual, econômico. E eu fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo eu agradeci ao Senhor. Sabe por quê, Áurea? Porque sim. Porque eu tive o discernimento de entender que naquele momento, aquele senhor, por exemplo, que me ligou, que me interfonou, dizendo que ele tinha tomado a liberdade de me ligar e fazer perguntas para não tomar providências mais severas, entende? Sim. Me ameaçando, literalmente. Eu peguei e disse, o senhor está me constrangendo passar bem. Fui educada. Me preservei, tive a capacidade de me autopreservar e desligar o interfone. E, ao mesmo tempo, em compreender aquele senhor. É um senhor de idade, ele me disse que ele era transplantado. Então, provavelmente, o medo da morte fez ele se tornar desumano. Sim. Não se preocupou com a dor do outro, né? Se preocupou só com a dele. Daquele momento, ele perguntou se eu estava bem, se eu precisava de alguma coisa e se eu estava tomando as medidas. Preocupou com a própria vida. E daí aí que eu entro que nós, seres humanos, precisamos voltar a entender o que é humanidade. Eu vi que entrou aqui rapidinho, não sei se permanece, a Poliana. E a Poliana é uma amiga de muitos anos. Até, Poli, se você ainda estiver aí, acena aí, por favor. Ela mora em outra capital aqui de Alagoas, em outra cidade aqui de Alagoas.
E o que que acontece? Ela posta muita coisa assim com relação à política, né? E ela escreve muito, ela posta e ela escreve muito em cima, assim, gente, tá tranquilo para algumas pessoas estar dentro de casa, né? Sim, Tem comida, abre o armário, tem comida, né? Tem casa, tem um conforto, mas para muita gente não tá legal. Então, quando ela posta as coisas lá da política, ela fala assim que é um direito de todo mundo ir fiscalizar, até nessa questão aí de ser humano, né? De pensar no próximo. Pô, tá bom para mim, mas não tá bom para a Diene. Então, vamos reivindicar de uma forma organizada, direitinha, porque tem que estar bom, né? Infelizmente, nunca vai estar bom para todo mundo. Mas é uma situação que a gente pode ajudar. Então, tem pessoas que só conseguem olhar para o próprio umbigo. Não consegue sentir a dor do outro. E a Bíblia nos ensina que a gente tem que sentir a dor do outro e a gente também precisa se alegrar com o outro. Que tem pessoas também que não conseguem se alegrar com o próximo. exato. E daí é exatamente isso que eu queria dizer. Eu também sofri críticas sobre eu ter colocado nas minhas redes sociais, defendido a hidroxicloroquina. Eu defendo a hidroxicloroquina porque eu literalmente fui salva por ela. Porque eu tive uma melhora significativa com a hidroxicloroquina. Quando eu estava tomando somente azitromicina, eu não estava tendo melhoras, pelo contrário, eu ia ser entubada. Tá Só vendo? que eu, por exemplo, eu não sou médica, eu fiz 3 anos de medicina lá atrás, há muito tempo. Só que eu sei exatamente que o que dá certo para um pode dar totalmente errado para outro. Somos Só que individuais, né? vamos lá, se eu estiver dentro de um avião, né? Dentro de um avião, o avião vai cair e tiver um paraquedas lá que não está testado pelo Inmetro. Você vai pegar o paraquedas ou vai dizer assim, não, não está testado? No Eu momento que pego. tá lá para morrer mesmo. Eu pego. Exatamente, eu peguei. Tanto testado, não tanto, se me dissesse, com perdão da palavra, se me dissesse assim, olha, vamos comer cocô de gato, que você vai melhorar. Eu iria comer cocô de gato. Porque naquele momento eu estava pensando, nem na minha vida, porque como eu te disse, para mim, eu acredito assim, que Deus já foi tão bom comigo, que talvez eu nem merecesse mais estar aqui. Mas naquele momento eu me permiti ser egoísta e disse assim, Senhor, deixa eu cuidar um pouquinho mais do meu filho. Então, naquele momento, se me dissesse assim, Jane, come cocô de gato, eu iria comer cocô de gato. E eu acho que todo mundo tem que ter essa liberdade de opção. Sim, ter a opção. Porque, na verdade, o que eu defendo é o direito da livre escolha, do livre arbítrio. O que Deus dá pra gente, né? Se Justo. Deus quer Deus, né? É bíblico. E daí eu pergunto, por que políticos têm que decidir o que é certo ou errado? Por que Logo eles, né? eu posso escolher o que eu quero fazer com o meu corpo? Tem, por exemplo, tem políticos aí que defendem que não pode usar cloroquina porque não é testado, mas em compensação defendem o aborto. Né? Mas a maioria desses que diz para não usar, não é o mérito da live aqui, mas testou positivo, mas não diz o remédio que tomou, né? Para ficar Sim. bom, né? Teve Então, político aí que ficou bom em 5 dias. Tomou o quê, né? então assim, voltando, né? Voltando ao que nós ao termo, né? Ao tema propriamente, naquele momento foi anjos, foi Deus colocando anjos e disse assim, olha, você vai tomar este remédio. Deus sussurrou no ouvido daqueles médicos, é isso, é isso, é isso e aquilo. E naquele eu tive uma melhora exorbitante, eu tive uma melhora significativa em um dia, a ponto de sair do hospital. Para você ver, né? E é aquilo que você falou lá no início, né? De quando a gente ora, né? E pede para Deus cumprir na nossa vida a vontade dele, né? Na Bíblia está escrito que Deus, ele incomoda o coração das pessoas.
Ele tira o sono daquele que ele vai usar para te abençoar, né? A gente viu isso na história lá de Esther, Mardoqueu e o rei da Pérsia na época, né? E Mardoqueu tinha feito um bom ato, né? Mas como a própria Bíblia diz, o que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Deus está vendo tudo, né? Você não precisa sair divulgando as coisas por aí, não. Deus está vendo. Mas naquela época se escreviam nas crônicas, né? Sim. E Deus tirou o sono do rei de madrugada para ele acordar, ir lá, ler as crônicas e ver que Mardoqueu tinha feito uma bondade para com o rei. Isso fez com que o rei salvasse a vida de Mardoqueu depois. Isso aconteceu agora com você, né? Como Sim. você acabou de falar aí. Deus tirou sono de pessoas, colocou pessoas perto de você, deu sabedoria aos médicos, enfermeiros, a toda a equipe médica que estava com você para te tratar da melhor forma possível. E você hoje, graças a Deus, está em casa e curada. Eu quero elogiar, lógico, os médicos, né? São médicos, são profissionais, mas eu quero elogiar muito a equipe de enfermagem, técnico de enfermagem. Como eu fui tão... Assim, Deus me colocou no colo, porque eu tive profissionais que me mimaram, que cuidaram muito bem de mim. Só que naquele mesmo momento, foi o que você disse, que eu precisava ter empatia, porque eu disse, meu Deus, eu tenho condições, mas e quem não tem? Sim. Né? O que está passando? Por isso eu agradeci a Deus também de ter sofrido preconceito. De eu ter sido a luz na escuridão. Sim. Aquela lâmpada ali. Por quê? Porque talvez, imagine quem não pudesse, né, se defender. Quem não pudesse fazer nada. A mesma coisa, eu me protegi, eu não coloquei ninguém em risco, eu não furei quarentena, eu só saí para levar meu marido no hospital que estava passando mal. E que dependia de você naquele momento, só tinha você para fazer isso. E como eu disse, e como fala a Bíblia, atire a primeira pedra aquele que não faria a mesma coisa. Claro, claro. Mas é o que você falou também já, Jenny, que a gente é muito pronto para o julgamento e tardio demais para olhar, né? Sim. Por isso que, olha, eu amo a Bíblia. Para quem me conhece sabe, eu frequento uma determinada igreja, mas não gosto de falar de religião. Eu sou apaixonada para falar de Deus, porque eu tenho milagres na minha vida, assim, diários para contar. E na própria Bíblia também está escrito, né, que a gente é muito fácil em enxergar o cisco que está no olho do outro, mas a gente não consegue se esbarrar na trave que está no nosso olho, né? Então a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque nós somos falhos, mas todos os dias, quando a gente acordou, a misericórdia do Senhor se renovou sobre a sua vida. Então você está ganhando aí uma oportunidade para recomeçar. Exatamente isso. E essa trave provém do egoísmo. E egoísmo provém da dualidade, da sombra, não é da luz. Porque se você ama, se você gosta, você não é egoísta. E não é deixar de pensar em você, mas é entender que o outro também sente dor, o outro também tem sentimento. Sim. E por isso eu disse, como que a gente trabalha essa dualidade? É buscando ao Senhor. Também não concordo muito com religião. Não, também não. Mas concordo... A religiosidade, para mim, é inimiga de você ter intimidade com Deus. Exatamente. Então, não importa a religião, não importa seu credo, mas seja uma melhor pessoa. E ser uma melhor pessoa significa o quê? Deixar o egoísmo de lado, deixar o julgamento de lado. É no momento que você for falar de alguém, morda a sua língua e primeiro faça uma análise do que você faz. Hoje eu até vim aqui, né? Geralmente eu tô sempre bonitinha, de poazinho. Hoje eu vim aqui com uma camiseta, inclusive, de guerreira de selva. Né? Olha! Meu marido serviu na Amazônia, que eu morei 3 anos em Manaus, 2 anos em Boa Vista. E a gente fez o curso de instrução de
de sobrevivência, no caso, né? Uhum. E em homenagem a isso, hoje eu vou vestir essa camiseta, porque eu me sinto uma guerreira, mas uma Mas guerreira você é. de Deus, né? Sim, sim, sim. Deus, da misericórdia divina, porque, como diz, a minha vida não vale nada. Minha Não. vida não vale nada. E Sabe o que a palavra. na minha A pa- vida, sabe o que vai valer? As ações que eu vou fazer para o outro. A minha semeadura que vai provar se a minha vida vai valer a pena ou não aqui nessa terra. Sim. A própria palavra de Deus diz, né, que a nossa vida é um sopro. Paulo disse isso, a nossa vida é como um vapor, uma fumaça. Uma hora tá, outra hora não tá, né? Então a gente tem que se lembrar disso. Não é, eu falei isso para minha amiga ontem, assim, não é que a gente tem que ficar pensando na morte toda hora. A pessoa tá lá doente, e fica, meu Deus, vai morrer, vai morrer. Não, não é isso. Mas a gente tem que entender que se a gente tem uma certeza na vida, é que a gente vai morrer. Então, Sim. precisamos, o tempo que a gente tem aqui, que a gente use esse tempo da melhor forma possível. Eu sempre falo assim para algumas pessoas que são mais próximas a mim, Deus quer fazer na vida da Jenny, mas Deus quer fazer também através da sua vida, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, eu já fui, né, perguntar assim, mas fala tanto de Deus, tem tanta fé, mas acontece tanta coisa na sua vida. Eu falei assim, então, e eu saio de todas elas. E muitas vezes eu me perguntei, meu Deus, que a religiosidade faz isso, aonde eu estou pecando, né? Que pecado eu cometi agora para isso ter acontecido? E o que, que a palavra de Deus diz que é linda? Quando ele está vindo Jesus e os discípulos, e eles encontram com o cego de nascença. E aí os discípulos perguntam, Senhor, quem pecou, ele ou os pais? Aí Jesus responde, nem ele, nem os pais. Essa enfermidade é para minha glória. Então as pessoas só vão acreditar que existe um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos através dos nossos testemunhos. As pessoas só vão acreditar que Deus faz milagre quando ele vê milagre na nossa vida, como a gente está vendo milagre agora na sua vida. Se recuperar de uma situação dessa, no caos que os nossos hospitais estão, é milagre, né? Todo dia nós temos milagres diários, porque Deus é Deus de detalhes, mas a gente quer o grande. A gente quer se prender a algo enorme. Mas se a gente parar para pensar nos detalhes, você ter o alimento todo dia é um milagre. Você ter a sua casa, você ter um lar. Eu sempre digo, hoje eu encontrei com uma outra amiga minha que está aqui na live também, já vi que ela entrou no determinado lugar, a gente estava resolvendo algumas coisas. E aí ela, porque eu só saio específico para uma coisa e volto no supermercado e tal. E aí eu falei assim, é tão bom a gente ter um lar que é diferente de casa, né? Casa são as paredes, né? Mas você ter um lar, você entrar dentro do seu lar e você ter paz, harmonia com quem você mora, ter família. E isso é milagre. Uhum. Exatamente. E outra, honrar os milagres diários, porque a maioria das pessoas não sabem ser gratos, praticar a gratidão do que recebe todos os dias. E acaba, literalmente, como diz você, mirando em algo maior e esquecendo das coisas que verdadeiramente são importantes e os milagres diários. Porque, Sim. por exemplo, imagine se de fato, como estava rolando na internet, aí vamos falar um pouquinho mais sobre polêmicas, se de fato tivesse acontecido aqueles 3 dias de escuridão, sem luz, sem internet, sem nada. Você já imaginou o caos que seria? Nossa. Então, agradecer pela luz do sol, agradecer Sim. pela borboleta que ainda tem e que vem até sua janela. É. Isso é milagre. É pequenininho? É cotidiano, é diário, mas aprenda a observar. Muitas vezes a gente não aprende a observar isso. Sim. E a
A internet viralizou muito a palavra gratidão, né, Jenny? Todo mundo, ai, gratidão, 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 gratidão. Mas o que é ser grato? O que é ter gratidão, né? Então, as pessoas têm que ver que isso é muito grande. É exatamente tudo isso que você falou. A mesma coisa como banalizam o eu te amo. Sim. Todo Né? mundo, ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ou, ai, eu sou grato, gratidão. Mas gratidão é você honrar o que você já tem disponível, mesmo Sim, que seja uma migalha. sim. Que para outros queriam ter essa migalha aí que você tá, Exatamente. né? Por isso, ó, eu tô muito bem. Eu tive condições, graças a Deus, que Deus me honre, financeira. Eu tive condições de ter bons amigos, né? De Deus colocar lá no coraçãozinho, incomodar o coraçãozinho e dizer assim, cadê a Jane? Cadê a Jane? E mandar uma mensagem literalmente naquele momento e irem ao meu socorro de pronto. Mas muitas das pessoas não têm essas condições. Eu já fui do Sebrae e eu já fiz algumas ações aqui no Vergel do Lago. Gente, aquele povo tá passando fome. Os cachorros e os gatos que comiam aqui na orla, com os restaurantes, eles estão morrendo de fome. Meu Deus, isso é muito sério. Então, e eram coisas que para eles, por exemplo, a comida azeda que o restaurante colocava ali, era um milagre de Deus. Era um milagre de Deus para eles. Aquilo para eles era a migalha, mas era uma migalha que para eles era fartura. Sim. É. Então, sejamos gentis um com o outro. Não olhamos apenas para o nosso umbigo. Vamos parar de olhar para os nossos umbigos. Vamos praticar a humanidade de verdade. Vamos praticar a gratidão, que é, né, honrar o pouco que tem, honrar o que recebeu. Sim, sim. A gente sempre pode fazer alguma coisa por alguém, né? Então, assim, você tem, sei lá, você tem um pacote de arroz. Se você realmente quer ajudar, você divide aquele pacote de arroz no meio. E você E, pode ter certeza que se você fizer isso de coração, não é fazer isso para mostrar para os outros que está fazendo, não. Se você fizer isso de coração, antes desse seu metade de pacote de arroz acabar, Deus providencia que chega um na sua casa, porque Deus é Jeová Jireh, é Deus de provisão. Eu sou, meu Deus do céu, testemunha da provisão de Deus na minha vida. e falando em Jeová, você me fez eu lembrar o que eu queria ter colocado antes, que é bem importante. Sim? Quando a gente fala sobre gratidão e entrega, queremos ajudar o outro, mas a gente quer ser reconhecido pelo nosso ato por aquele que a gente estendeu a mão. Sim. Isso é a coisa mais errada do mundo. Por quê? Deus, ele não age dessa forma. Não. Hoje, a Áurea me ajuda. Só que eu vou ajudar a Áurea? Talvez não. Mas eu vou ajudar outra pessoa. Sim. E outra pessoa me ajuda. Exatamente. Porque essa história, como é que eu esqueci? O que uma mão me ajuda. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. É isso que ele estava querendo dizer. Que nesse Sim. momento, o que você faz para um, não é que você vai ser retribuído por aquele. Não. O universo, o nosso Senhor, ele vai trazer a tua benesse de outra forma. Sim. Mas Então, vai trazer. mas vai trazer. É. Então, Olha, hoje você ajuda uma pessoa, amanhã você é ajudado. sim, realmente tem um monte de comentário aqui. A Vanessa, né, colocou se cada um ajudar um pouquinho, pelo menos tudo seria diferente, é verdade. A Peulira colocou a palavra gratidão tem sido muito banalizada, ela é muito grandiosa. A Jaque colocou, a Jaqueline, isso mesmo, amiga, nosso lar tem Deus, por isso estamos felizes dentro dele. A Lutra colocou gratidão, o sentido mais lindo que existe. A Laura colocou que Deus abençoe vocês.
A Natália, ela tinha colocado aqui em cima, aqui, ó. A religião é a antessala da espiritualidade. Muita gente passa a vida presa nessa antessala e não se entrega à espiritualidade com Deus. A Laura colocou também que live de pessoas maravilhosas, pessoal batendo palma. A Roberta pediu para deixar a live gravada, porque está travando lá para ela. Vai gravar sim. O pessoal do Churros Amor bateu palminha. A Natália colocou que os enfermeiros são a alma do hospital. Sim, essa galera é literalmente, né, os primeiros a fazerem tudo, né? Os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, o pessoal da limpeza que está ali também o tempo todo, né? Todo mundo junto. A Audi França colocou aqui, Deus no comando sempre. Então, assim, todo mundo comentando um monte de coisa bacana, né? Dos medicamentos também, assim como todos os medicamentos disponíveis e aprovados pelos órgãos reguladores. A Natália colocou, a Gigi colocou empatia. A Hernanda colocou, as pessoas mais ignorantes e preconceituosas que conheço são graduadas e todas como, entre aspas, intelectuais. Na verdade, essas pessoas só têm diploma, mas falta o principal, Deus. Isso mesmo, Hernanda, tá certíssima. A Gigi colocou florzinha aqui pra gente. Ai, um monte de comentário. Obrigada, gente. A galera toda participando aqui. Não adianta ter pós-doctor, né? E não dar bom dia pro porteiro. Não é? Você entra no elevador, fala bom dia pra criatura, a criatura calada tá, calada fica, né? Mas aí a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Né? A gente tem que fazer a nossa parte. A gente não sabe como que tá sendo o dia do coleguinha. Então, vamos ser... A empatia que nós sugerimos aqui. Porque Sim. A maioria das pessoas, elas, como eu disse, como elas giram em torno do próprio umbigo mesmo, o que acontece? Naquele momento, elas acham que tudo é pessoal. Tudo é pessoal. Sim. Ah, fulano não me deu bom dia? Sim. Ele pode não ter dado bom dia porque talvez ele estivesse preocupado com alguma coisa, talvez não tivesse te ouvido, talvez Sim. estivesse com uma dor de cabeça, talvez estivesse brigado com a esposa ou com o marido, não sei. O problema é que somos tão egoístas e egocêntricos que esquecemos que cada mundo, cada pessoa é um mundo. E o que eu acho certo, o que eu acho que é bom, o que eu acho que é belo, pode ser totalmente errado e feio para o outro. Claro. Isso é um problema. E a gente tem que respeitar, né? Ó, a gente tem 8 minutinhos só para encerrar. Eu tenho que fazer uma reflexão, gente. Ai, dá para fazer em 1 minuto. Eu preciso fazer, porque eu, como analista, não tenho como fazer, ou como deixar de fazer umas perguntas. Por favor, pensem e analisem aí e reflitam sobre essas perguntas. Nos últimos dias desta pandemia terrível, que experiências lhe proporcionaram maiores frustrações? Se vocês puderem pegar um papelzinho e escrever, escrevam. E quais foram as maiores satisfações dessa pandemia? Por exemplo, a minha satisfação foi poder ficar muito mais tempo com meu filho. E foi maravilhoso. Foi um presente de Deus eu ter isso. Quais foram, em dias comuns, quais são as atitudes que você mais considera prazeroso? O que é mais prazeroso para você fazer nos dias atuais? Quais foram os maiores obstáculos que você já superou na sua vida? Eu agora posso colocar mais um na lista. Covid-19, passou. O que você aprendeu com isso? Eu aprendi que não adianta a gente construir tudo para os outros, mas que devemos construir também para nós mesmos, para o nosso lar, para a nossa família e também para o outro, mas sem esquecer quem está dentro de casa. E, para finalizar, o que pretende deixar de legado? E quando eu falo legado, é literalmente o que você vai deixar para outro, fora sua família, fora seus filhos, né? Após você concluir essa missão aqui na Terra, né? O que você deixou, além da família? Ótimas perguntas, Gil. Dever de casa maravilhoso aí pra galera. Analisem. E eu estou aqui. Se vocês tiverem dificuldades ou se acaso
esta reflexão, no momento que vocês pararem com mais calma, refletirem sobre as perguntas que eu fiz e quiserem um apoio, eu estou disponível. Só mandar aí um direct, um WhatsApp. Estamos aqui. Gente, o Instagram da Jenny vai ficar, essa live vai ficar gravada, tá? E o Instagram dela vai ficar lá. Vocês mandem direct para ela, conversem, é uma pessoa maravilhosa. Eu já fiz, né, o treinamento com ela, né? Nossa, melhorei, né? Dei um salto assim. Muito obrigada. Obrigada por ter aceitado de pronto o convite, tá? De participar aqui comigo. Da live, da minha primeira live, porque na outra eu fui uma convidada, então essa é a minha primeira convidando e espero poder fazer outras. Tem uma galera aqui colocando que tá com saudade, perguntando se eu ainda tô em Maceió. Tô sim, Álvaro. Tem um pessoal que fica mandando pelo direct. Saudade de te ver na TV. Bom, não tô na TV, mas agora eu vou estar aqui na telinha do celular. A Jenny sabe o quanto eu lutei contra isso. Mas agora ela vai nos agraciar com a imagem linda dela, com todo esse conteúdo que ela nos proporciona, e ela vai estar aqui na telinha do Instagram, do YouTube, e ela vai nos agraciar. Isso, olha, ela fez um compromisso comigo. Áurea, eu sou muito grata a você. Você é uma mulher de Deus, cheia de luz. Realmente, assim, eu vejo Deus trabalhar o tempo todo através de você e sobre você. Muito obrigada mesmo. Eu sou muito honrada a você e a Deus por ter participado da tua primeira live. E espero que essa seja a primeira de muitas, 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 porque quando você fala, você realmente nos agracia. É o dom que Deus te deu. Então, não deixe esse dom parado, escondidinho aí nessa gaveta. Vamos soltar aí, vamos colocar isso em ação, porque você com isso estará honrando a Deus. Vamos, é verdade. Quando você falou aquilo no início da live, é tudo, né? Deus é um Deus que fala e confirma o que ele fala, né? E é o que ele vem falando comigo nesse tempo todo também. Então, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que participou, que tirou um tempinho para estar aqui com a gente. A ideia é realmente essa, né? Compartilhar conhecimentos, a palavra que eu sempre gosto, né? Ser relevante, né? Ser relevante na vida do outro. E conhecimento é algo que não tira, que ninguém tira da gente. Vocês puderam ter aqui 1 hora de conversa com uma profissional que é incrível, que tem ajudado muitas pessoas e que vai continuar ajudando. Se Deus quiser, na hora certa, se for para ter de novo espaço físico, você vai ter. Mas, por enquanto, o online está aí, o online está bombando. E essa pandemia veio para nos mostrar, de fato, que muitas coisas boas podem surgir através aqui, do online, da telinha do celular, da telinha do computador. E a gente pode ajudar muitas pessoas. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente aqui até agora e até a próxima. Todos, a todos. Beijos. Beijo, 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 beijo. Olha, tá dizendo aqui que tem 1 minuto e 20 restante. Então vamos aproveitar esse 1 minuto. Façam os seus deveres de casa. Façam os deveres de casa. Álvaro, beijo. Jaque, beijo. Lua, Adri, a Sila Teixeira, a Adri França, a Hernanda, a Maurilene, acho que é isso, a Pauline, enfim, Vanessa, obrigada, minha amiga, minha prima Érica, Carol. Nossa, a Vanessa é uma ajudadora da gente, né? Ela sai... Essa é espetacular, ela divulgou a gente, ajudou. Vanessa, saudades de você também. A Adri, gente, eu não posso falar o nome de todas porque seria injusto, né? Quer dizer, de todas eu não posso falar, de algumas